Eu tenho Dona Elândia. Dona Elândia, aliás, ela é mãe de Camila. Camila, segundo o delegado Jorge Eduardo, delegado regional de Nossa Senhora da Glória, ela sofreu espancamento. Sofria uma síndrome rara. Mesmo assim, segundo a polícia, o seu companheiro Douglas bateu, até que ela morresse. Dona Elane, que Deus lhe proteja, muita paz. Muita paz. Me diga, Dona Elane, como foi que a senhora soube de tudo isso? Boa noite para a senhora, viu? Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a vocês da imprensa pelo apoio, pela força que está nos dando. É muito importante, né? Nesse momento eu não teria forças para estar aqui se não fosse para que todo esse ato de crueldade fosse exposto. Porque quantas Camila mais? Quantas mães mais vai estar passando pelo que eu estou passando nesse momento? Minha filha estava em casa comigo almoçando, muito bem, sem nenhum tipo de dor, né, de nenhum tipo de reclamação. Pediu, almoçou comigo, conversou, ligou para o monstro e pediu que ele viesse pegar em casa. Ela saiu... Ela morava com ele? Morava com ele, pois mas não. Ela trabalhava comigo, ela era minha secretária. Tudo bem. E ela saiu mais cedo do trabalho, foi em minha casa, fez o almoço para mim, almoçou junto e foi para casa. Eu não estava me sentindo muito bem na ocasião, deitei um pouco, exatamente meio-dia e 59 ele ligou. Não está se sentindo muito bem, muitas vezes é o coração de mãe, aflito, pronunciando o que estava para acontecer. Pois não. Ele ligou agitado, minha filha mais nova. Ele ligou mais ou menos que horas para a senhora? Exatamente meio-dia e 59. Meio-dia e 59. Ela foi para a casa onde ele estava, que horas mais ou menos? Então, eu não sei exatamente a hora, porque a gente estava conversando ali, Entendi. e eu até levantei um pouquinho antes da mesa, Entendi, porque eu não estava me entendi. sentindo bem. Entendi. Conversando, brincando com ela, mas não estava me sentindo muito bem. Então, deitei um pouco e o telefone tocou e minha filha mais nova atendeu. Mãe, pelo amor de Deus, corra que Camila está passando mal. Isso foi ele quem disse? Ele que ligou. Agitado, muito agitado, muito nervoso. Como eu sou técnica de enfermagem, também sou socorrista, então, imediatamente, eu peguei o telefone de volta. Na ligação consta que eu liguei meio-dia e 59 ainda, não tinha nem saído do horário. Douglas, o que está acontecendo? Até por conta de que existia algumas desconfianças, a gente já vinha desconfiando de algumas coisas, já... Ela reclamava? Então, Camila, ela protegeu muito a família. Ela passou tudo isso calada. Só que a gente percebia... Vocês desconfiavam que ela estava sendo Já sabia. agredida? Na verdade, nós já sabíamos. Vocês já sabiam. Mas ela não confirmava nada? Nada. Vocês diziam a ela, perguntavam a ela? Muito. Ela chegava com muito roxa no trabalho e eu sempre perguntava, né? Minha filha, o que é isso? O que está acontecendo? Em junho agora, eu falei para o meu esposo que eu estava achando Camila estranha, estava achando ela muito abatida, estava achando ela muito magra. E eu resolvi fazer exames em uma clínica em Glória. Sim. Para constatar se realmente era o problema de saúde. O exame está lá para quem quiser ver. O exame estava perfeitamente normal. Tudo normal. Tudo normal. Eu fiz porque nós já existia uma desconfiança. Né? Há 15 dias atrás, minha irmã ligou para mim e ela me chama de Naninha e ela falou assim, Naninha, Quem disse isso? Minha irmã. Sua irmã. Vamos fazer alguma coisa antes que aconteça o pior. Você não está sabendo ainda, mas eu preciso te contar algo. Douglas subiu na estética e espancou Camila na escada. E minha prima, na hora, chegou e viu toda a situação e gritou, pediu que ele parasse, que ia me contar. Ela subiu com minha prima e pediu à minha prima, pelo amor de Deus, que não me contasse nada, que me poupasse. Enquanto eu fazia o atendimento à minha prima Fernanda, ela ficou o tempo todo perto, como se ela tivesse com medo da minha prima falar. Contar tudo. Só que houve uma revolta na minha família. Minha prima chamou a minha irmã, contou, né, que já estava agoniada de tudo aquilo e a gente já vinha sabendo. Meu genro já presenciou ele agredindo ela, batendo de capacete na rua. Meu Deus do céu. Os vizinhos da casa da mãe também já ouviram algumas brigas. Mas sempre que a gente falava, como a gente podia denunciar se ela se negava a dizer alguma coisa? Né? É um menino extremamente violento, é violento em casa, é violento na rua. Mas mesmo assim a gente acolhia como filho, tratava muito bem. Recentemente mandamos para o encontro da igreja, passou o final de semana no encontro com Jesus, né, com ela.
para que realmente fosse melhorado as coisas, já que ela não trazia para a gente algumas informações. E os dois jovens, né? Muito jovens. Ela tinha quantos anos, Camila? 20 anos. E ele? Tem 21. quantos anos? Tem 20 anos também. 21 anos. Quer dizer, os dois jovens. E aí, quando a senhora atendeu o telefone dele... Então, imediatamente, eu corri, meu carro estava na porta. Da porta mesmo, eu já fui ligando, pedi para que meu esposo me esperasse na porta da nossa farmácia. Peguei ele rapidamente e a gente chegou lá. Então, assim, na realidade, você não imagina que aconteceu isso. Até porque minha filha estava muito bem. Então, assim, eu vi ela ligando para ele calmamente, pedindo para que fosse buscar. Então, que mente diabólica é essa que espanca uma Quando pessoa? a senhora viu, então, a sua filha lá, ela estava viva? Quando eu entrei no quarto, aí ele gritou assim, que ela estava lavando a cozinha, passou mal e caiu. Na verdade, ele preparou todo o cenário antes da gente chegar. Sim. Quando eu entrei correndo, ele, entre, dona Helene, que ela está aí. Quando eu olhei para minha filha na cama, minha filha teve uma síndrome rara. Minha filha teve uma doença que eu precisei ir para o Albert Einstein, em São Paulo. E ela foi fruto de um milagre. Minha filha vivia sem fígado. Então, assim, quando eu olhei, eu nunca tinha visto uma cena daquela na minha vida. Minha filha estava num estado deplorável. Ela estava viva? Viva, consciente. Ela só olhava para mim e gemia. E quando eu... Mas não dizia nada? Não dizia nada. Ela estava completamente nua, toda molhada. Meu Deus. Ele falou que ela estava molhada porque ele puxou ela para o chuveiro para ela acordar. Deixou ela molhada, né, lá em cima da cama. E quando eu puxei o lençol, a primeira expressão que eu tive foi de gritar, porque eu vi uma mancha muito roxa. Minha filha, que mancha é essa? E nesse momento ele começou a se desesperar dentro de casa, batia nas portas, batia na parede. Eu já disse a ela que não comesse essas comidas, isso é comida estragada, é coca. Como? A menina tinha acabado de almoçar comigo normal, tinha acabado de trabalhar. Isso era algo surreal. Mas mesmo assim a gente se atentou ao problema de saúde de Camila. Apesar de Camila há quase 3 anos não fazer nenhum tipo de tratamento, não tomar nenhum medicamento. Porque se teve uma coisa que a gente acreditou foi na cura. E quando a gente acredita na cura, a gente não retrocede. Não tenho a menor dúvida disso. Me diga uma coisa, Helene. Vocês levaram, então, para o hospital? Eu precisei tirar ela da cama, colocar no chuveiro, sentada na cadeira, porque ela não tinha sustentação. A gente percebia que ela não tinha forças. Né? A gente tirou ela no braço, colocou no chuveiro, porque minha filha fez dejeções na hora, teve vômitos na hora. Trouxe ela para o quarto e exatamente no momento que eu trouxe ela para o quarto, aconteceu algo estranho. Como é que você vê sua esposa naquele momento ali, debilitada daquela forma? Meu esposo desesperado dentro de casa, a gente já ligando para minha irmã, que já estava vindo ao nosso encontro. E aquele menino, aquele monstro, simplesmente disse, eu vou levar meu primo no trabalho. Oh, meu Deus. Saiu com a moto e a roupa de Camila, a farda da estética, estava em cima do vaso sanitário, molhada e melada. E rapidamente ele colocou numa bolsa e levou para a mãe lavar. A senhora fala estética, é o quê? A farmácia? O quê? Não, estética facial e corporal. Ah, entendi, pois não. E ele pegou a roupa dela e levou. Por quê? Se você não tem problema algum, por que essa pressa de lavar? A gente tem pressa de cuidar do paciente e não de tratar uma roupa suja. A senhora então levou a Camila para o hospital? Aí imediatamente minha irmã chegou, nós colocamos Camila no carro, né, tinha 2 pedreiros na porta, os pedreiros ficaram olhando para a gente. Eu pedi a meu esposo que tivesse pressa, minha irmã, eu na frente, minha irmã saiu atrás. Passamos em algumas clínicas particulares muito rápido, eu descia correndo sempre perguntando se tinha médico, não tinha médico. E eu vi que minha filha estava agravando o quadro, eu pedi que fosse ao hospital. A equipe foi muito prestativa conosco, infelizmente não foi visto isso lá, mas todo mundo foi muito prestativo conosco lá. E me chamava a atenção porque ele era muito inquieto. E ele dizia uma coisa a ela que, ainda à noite, a gente ficava muito... Ele dizia sempre assim, eu já lhe disse, Camila, para você não tomar coca. Então, nos meus ouvidos, aquilo depois começou a soar. Eu já lhe disse que não contasse nada, que não conte nada. Eu lhe pergunto, ele foi ao hospital? Foi. Ela estava viva? Viva. Certo. Ela morreu no hospital? No Hospital de Glória. No Hospital de Glória. Vocês trouxeram então, quer dizer, o IML foi buscar? Não, nós viemos no carro fomos no carro da funerária, né, com a ordem judicial. O IML já estava pronto para receber, né, o corpo. E 5 horas da manhã nós retiramos, por quê? Porque o delegado de polícia, ele desconfiou, né? Na verdade, houve uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima. Houve uma denúncia anônima e depois várias pessoas começaram a denunciar. Talvez se ela não tivesse morrido, ninguém ia denunciar. Ia ser mais um caso. Certo. Mas por conta dela ter morrido... Então ficou o laudo, é claro que não saiu ainda, mas a perícia técnica foi fundamental
para que o delegado pudesse pedir, então, a prisão dele, para que pudesse fundamentar com consistência, então, o pedido de prisão dele. Ele chegou aí ao sepultamento? Ele foi, na hora que a minha filha começou a passar mal mesmo, assim, os últimos instantes, a equipe se afastou um pouco, estava começando a fazer os procedimentos e foram arrumar a sala para entubar. Sim. E eu comecei a orar, coloquei a mão sobre ela e comecei a orar. E nisso, ele e a mãe foram embora. Literalmente, foram embora do hospital. Não acompanharam o processo. Não acompanharam o processo. De intubação, não acompanharam. Certo. Na madrugada, minha filha veio a óbito. Foi quando a gente avisou e ele veio. Isso. Aí, assim, só quando vocês avisaram que ela tinha vindo a óbito, né, tinha morrido, então foi que ele foi para o hospital. Ele acompanhou a IML, o corpo? Não. Também não acompanhou? Também não acompanhou? À tarde, ele foi de manhã para lá, para o velório. Ficou, depois ele sumiu do velório. E depois a mãe dele chegou acompanhada de uma tia e de outras pessoas fazendo escândalo, dizendo que o filho estava foragido, que o policial estava atrás do filho dela. E eu sem entender de nada naquele momento, né, a dor de mãe, o desespero, eu só chorava e eu dizia, calma, o que é que está acontecendo? Por que isso? E eu dizia, vá no hospital, pegue o laudo, leia um laudo. Eu não entendia, só que, na verdade, em Glória, praticamente todo mundo já estava sabendo o que estava acontecendo. Dona Elaine, mãe de Camila, que sofreu espancamentos terríveis em Nossa Senhora da Glória, por parte do companheiro dela, Douglas, e não resistiu. Quando o Douglas foi preso? Em que momento? Então, depois de tudo isso, à noite ele foi para o velório, né? Foi para casa, dormiu tranquilamente, não voltou mais. Meu Deus. Chorou. Nós já sabíamos de tudo que estava acontecendo. Mesmo assim, ele me abraçava, chorava. Meu Deus. E a gente teve que ficar calado porque precisava da ordem judicial. E se a gente falasse alguma coisa, ele ia fugir, provavelmente. Certo. 5 horas da manhã o corpo foi retirado, né, para trazer o IML. E eu fiquei sabendo que por volta das 7 horas da manhã, a polícia foi até a casa dele. Houve resistência por parte dele. Foi muito frio a colocação dele quando ele disse que não tinha nada, que alguém provasse que ele tinha alguma coisa, que fosse buscar o laudo no hospital. Quando a polícia disse que ele se enganava porque o corpo já estava no ML, foi no momento que ele resistiu, ele tentou fugir, ele correu, né, ele queria bater nos policiais, e foi quando ele foi preso. Até então eu ainda não sabia, né, meu sofrimento era muito grande aqui no ML, as pessoas me pouparam disso. Quando eu cheguei lá foi que eu fiquei sabendo, né, e quando a médica me chamou para dizer tudo o que tinha acontecido, realmente, no fundo, uma mãe não quer isso. Eu preferia saber que a minha filha tinha morrido, mesmo burlando a minha fé, mas que fosse daquela situação. E não de uma forma tão trágica, de uma pessoa que você tinha em casa como filho. Né, que na quinta-feira estava conosco no aniversário, se divertindo ali, a gente tratando bem, colocando diante da sociedade. Então, assim, para mim é muito revoltante isso. Dona Elaine, que Deus proteja a senhora. Obrigada. Toda a sua família, tudo aquilo que eu disse à senhora antes que a senhora viesse para cá, lá no camarim, de coração. Eu gostaria que, olhando para essa câmera aqui, a senhora deixasse, então, o recado final da família, por favor. O que a família espera? Então, primeiro de tudo e diante de tudo, eu confio no Deus que eu sirvo e eu espero a justiça do meu Deus. E eu sei que Ele permitiu tudo isso acontecer rapidamente, porque a justiça dele foi muito clara e muito reta, né? Camila era uma menina de Deus, uma menina que foi consagrada ao Senhor, então ele não ia permitir essa dor tão grande. E segundo, eu espero a justiça humana, né? Eu creio muito que a justiça não vai nos permitir, né, ser lesado e ser roubado um pedaço da família dessa forma. Eu queria deixar assim um agradecimento muito grande a toda a equipe da Polícia de Glória. Aquelas pessoas foram extraordinariamente inteligentes. Eu queria colocar só o nome de 4 pessoas, que é Dr. Jorge, assim, um agradecimento muito grande do meu coração, porque ele me apoiou em todo momento, assim, ele estava ali em todo momento, a Levi, né, a Samuel, a Luciano, que tomou as minhas dores ali como mãe, o sofrimento de mãe, né, toda a população de Glória que está mobilizada. É muito difícil para mim estar aqui, eu queria rasgar as minhas vestes, eu queria poder chorar, mas nesse momento eu vou me guardar para lutar. Eu estou aqui levantando a bandeira de mãe. Eu quero que todas as mães comecem a observar, não espere, como eu esperei, ouvir da minha filha, quanto outras pessoas já tinham me alertado, né? Que as mães possam ir atrás, possam brigar, né? Que as jovens não se deixem ser levadas, não se deixem ser induzidas, né, por certas situações.
Eu hoje tenho convicção no meu coração que ele não ameaçava a minha filha, ele ameaçava a família, porque Camila não tinha medo de nada. Dona Elaine, que Deus lhe proteja toda a família. Um abraço para a senhora de coração, Obrigada viu? mesmo. Permaneça aí, por favor, viu?